Obrigado a todos pela presença. E realmente é assim, eu vou apresentar algumas informações a respeito de Dostoiévski, autor que eu tenho lido já por alguns anos, e tenho lido também os principais intérpretes de Dostoiévski, intérpretes russos e também ocidentais. A princípio, a apresentação vai ter uns 30 minutos, um pouco mais, um pouco menos, e depois, caso vocês desejem, poderão fazer aí perguntas, apontamentos, etc. Bom, eu vou me apresentar brevemente e depois já entrar no assunto. A maioria de vocês já me conhece, meu nome é Lucas Gonçalves, eu tenho 29 anos, estudo literatura e filosofia, bem como alguns outros temas. Eu acredito que Dostoiévski não discordaria que um texto bíblico descreve muitíssimo bem a sua vida. É o texto de Isaías, capítulo 48, versículo 10. Nesse texto está escrito o seguinte: Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Especialmente essa parte que diz: o provei na fornalha da aflição. Essa é uma síntese excelente da vida de Dostoiévski, alguém que sofreu terrivelmente, mas que pôde extrair desse sofrimento refinação de si próprio. E por que não dizer da sua obra? A Bíblia foi certamente o livro mais influente na vida de Dostoiévski. Biografias relatam que, desde muito cedo, Dostoiévski conhecia histórias da Bíblia. A mãe dele, uma mulher muito culta, muito sensível, lhe contou as primeiras histórias bíblicas. E uma delas impactou demais a Dostoiévski, foi a história de Jó. Dostoiévski era uma criança ouvindo as histórias a respeito desse homem bom que sofreu tanto. Dostoiévski ficou profundamente impactado, chorou demais, até surpreendendo a mãe dele. E esse assunto do sofrimento, o tema do sofrimento, viria a ser central em toda a obra de Dostoiévski. Quando ele esteve em exílio na Sibéria, o único livro que ele podia ter era justamente a Bíblia. Outras publicações, outros livros eram proibidos. Então, por alguns anos, ele teve apenas a Bíblia perto de si. E uma biografia escrita pela esposa de Dostoiévski diz que, nos últimos momentos da sua vida, após uma crise respiratória, ele, de algum modo, pressentiu que a morte se aproximava e pediu que lhe trouxessem uma Bíblia. E nessa hora ele fez uma coisa que durante toda a vida ele se acostumou a fazer, que era pegar a Bíblia, abri-la a esmo e ler o primeiro texto que lhe aparece aos olhos. E dali extrair alguma conclusão. E naquela ocasião, ele, ao fazer isso, percebeu que, de fato, o seu momento de morte tinha chegado. Isso aconteceu a 9 de fevereiro de 1881. Ele tinha 60 anos de idade. Morria, então, esse autor que Otto Maria Carpo descreveu como o mais poderoso escritor do século XIX. Quando o Vieira propôs que eu apresentasse algo a respeito da vida e obra de Dostoiévski para pessoas interessadas, eu percebi que fazer isso tem uma facilidade e uma dificuldade. A facilidade é o fato de que Dostoiévski efetivamente é um autor lido, é um autor conhecido e até apreciado por muita gente. É bem possível que todos vocês aqui já tenham lido pelo menos um ou até mais livros de Dostoiévski e também conheçam os pontos altos da biografia desse autor. E então a facilidade é essa. É melhor falar a respeito de um assunto qualquer
com uma pessoa que já esteja familiarizada com o assunto até certo ponto. Mas é justamente daí que brota a dificuldade. A dificuldade vai ser dizer alguma coisa que seja novidade, porque o público familiarizado talvez escute apenas mais do mesmo. Bom, felizmente, a obra de Dostoiévski é muito fecunda, e a vida, a biografia dele também. Então, sempre vai ser possível um novo enfoque, uma nova abordagem e até descobertas mesmo dessa obra que é vasta e muito rica. Para vocês terem uma ideia disso, né? Eu procurei algumas teses universitárias, alguns artigos da última década, baseados em assuntos dostoievskianos. Por exemplo, um de 2016 tem como tema o seguinte: a ansiedade da judaicidade em Dostoiévski e a poética de Os Irmãos Karamazov. É um artigo de extensão universitária do ano 2016. Esse artigo falaria a respeito de como Dostoiévski via as relações entre judeus e cristãos, como ele pensava esse assunto. É um tema possível embutido na obra Os Irmãos Karamazov. Um artigo de 2021, saído numa revista jurídica, tinha o seguinte tema: vestígios filosóficos na culpa de Raskolnikov em Crime e Castigo de Dostoiévski. A sombra do super-homem nietzschiano. Nesse artigo, o autor fazia paralelos, aproximações entre o tipo de Raskolnikov, o personagem que Dostoiévski criou para Crime e Castigo, e a filosofia do Nietzsche. E são aproximações razoáveis. Tem razão de ser. Um terceiro artigo saiu numa revista universitária no ano de 22, tem como tema Raskolnikov e Caim. O Caim do Gênesis, o Caim bíblico. Faces da violência. Nesse artigo, o autor diz algo que a mim impressionou. Ele vai fazendo uma série de analogias entre o caso de Caim e o caso de Raskolnikov, a ponto de nos fazer pensar que Dostoiévski pensou primeiro em Caim para criar depois o Raskolnikov. Então, esses exemplos mostram que sempre vai ser possível extrair da obra de Dostoiévski mais assuntos, mais questões. É uma obra muito rica que já por muitas décadas tem dado bastante assunto para críticos literários, para filósofos, para estudiosos de religião, etc, etc. Eu não pretendo aqui dizer algo inteiramente novo a respeito de Dostoiévski. O que eu pretendo fazer é apresentar informações até mesmo básicas a respeito da vida e da obra dele, mas dando um enfoque para o assunto, elaborando o assunto de um modo não usual e que seja interessante. Vocês devem ter visto no banner que foi elaborado para essa ocasião, que um dos assuntos que aparecem ali, uma das perguntas é: como Dostoiévski tornou-se Dostoiévski? Vocês certamente conhecem o autor perennialista Fritjof Swan, e entre muitas frases excelentes dele, uma delas é: o ocidental moderno subestima a lei da hereditariedade. O ocidental moderno subestima a lei da hereditariedade. As religiões tradicionais, desde há muito tempo, destacam a força da lei da hereditariedade. 2 exemplos. O sistema de castas hindu. O sistema de castas é codependente da ancestralidade dos indivíduos que a compõem. Então, alguém vai ser Vaishya, Kshatriya, Shudra, Brahmani, a depender dos seus ancestrais.
E, a depender da casta em que o sujeito nasce, o tipo psicológico predominante nele já estará determinado de certa maneira. A profissão dele também, de certa maneira. E até escolhas matrimoniais. Mas nós não precisamos ir tão longe, ir para o Oriente, para ver como as religiões tradicionais destacam a lei da hereditariedade. No próprio judaísmo, isso também aparece, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, quando os 10 mandamentos são dados à nação de Israel. No versículo 5 e 6, está dito assim: puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e até a quarta geração, mas ajo com amor até a 1000ª geração, no caso dos que me amam. Então, aqui está dado claramente o efeito da força da hereditariedade ao longo das gerações. Foi necessário passar bastante tempo para que esse fato, já apontado pelas religiões, ganhasse cientificidade, por meio do psiquiatra húngaro Lipozzondi. Numa obra intitulada Retorno do Ancestral, Hereditariedade e Análise do Destino, do autor Richard Hughes. Nessa obra, o autor explica que o trabalho de Zondi em torno da hereditariedade partiu de 3 intuições fundamentais. E uma delas tinha a ver com Dostoiévski. Num trabalho de 1928, ainda no início da sua carreira, o trabalho tinha como tema Escolhas do herói pelo romancista. Escolhas do herói pelo romancista. E a tese que o Zondi enunciou foi a seguinte: Dostoiévski podia e tinha de apresentar as vidas psíquicas de assassinos, porque carregava em si mesmo os assassinos, ocultos em sua hereditariedade familiar. Ele era um assassino latente. Ele projetou de forma inconsciente esses assassinos ancestrais latentes na alma de seus heróis. Ele diz mais: não há acaso nas escolhas dos temas e dos personagens pelos artistas que supostamente emergem da fantasia do seu criador. Os escritores nos falam de seus ancestrais. Eles revelam o conteúdo secreto de seus genes e instintos hereditários. Mais tarde, foi possível obter detalhes adicionais a respeito da ancestralidade de Dostoiévski. A família dele, de fato, pode ser retraçada até o século XIV. Ele é do século XIX. Então, são 5 séculos de linhagem identificada, né? E essa análise mostrou que na ancestralidade do Dostoiévski haviam juízes, pelo menos um bispo da Igreja Ortodoxa, vários militares, pelo menos 2 homicidas, pelo menos um ladrão e pelo menos um padre. Por exemplo, no século XVI, uma ancestral de Dostoiévski é condenada à morte porque matou o marido e tentou matar o filho adotivo. No século XVII, um certo Filipe Dostoiévski comandava um bando de ladrões que empreendia pilhagens. Então, com base no que Zondi afirmou, nós podemos afirmar também que a tipologia de personagens de Dostoiévski remete a um tipo de força que ele carregava em seu sangue, força vinda dos ancestrais. Então, quando nós lemos, por exemplo, a respeito do duplamente homicida Raskolnikov, nós podemos entender como Dostoiévski pôde desenvolver uma personagem desse tipo. Quando nós temos contato com personagens atolados no mal, por exemplo, o personagem de Crime e Castigo também, Arkady Svidrigailov.
ou ainda, no caso do romance Os Demônios, um personagem como Stavroguin ou Verkovensky. Loucos, revolucionários, violentos, nihilistas. Mas Dostoiévski também conseguia retratar personagens que eram visitados. Visitados, na terminologia da Igreja Ortodoxa, significa alguém que teve como que um toque de Deus em sua vida e passou a demonstrar características divinas. Por exemplo, a Sônia Marmeladova, Crime e Castigo, Lev Mishkin, o protagonista de O Idiota, Alyosha Karamazov, dos irmãos Karamazov, e Padre Zosima, dos irmãos Karamazov também. Então, veja, Dostoiévski conseguia retratar desde pessoas atoladas na maldade até pessoas com qualidades divinas. E a sua ancestralidade ajuda a explicar como ele conseguia fazer isso. Bom, partindo para um próximo ponto, Dostoiévski cumpriu o dever de casa, digamos assim, antes de se pôr a escrever, porque ele fez muito, muito esforço para adquirir, para absorver a melhor parte da tradição literária disponível em seu tempo. Na verdade, desde que Dostoiévski estava no seu ambiente doméstico ainda, antes de ir para a escola, no ambiente doméstico ele já recebia boas influências desse tipo, né? Os pais de Dostoiévski eram pessoas muito diferentes. O pai dele era médico, tinha sido militar, era um homem brutal, bêbado. Já a mãe era uma mulher sensível e culta. Com o pai, Dostoiévski, aos 12 anos de idade, aprendeu latim. Ele tinha um preceptor que o ensinou a língua francesa, língua que ele dominava fluentemente. E quando ele foi para a escola, ele conheceu Walter Scott, Charles Dickens, Miguel Cervantes, Shakespeare, Goethe, Schiller e, é claro, os grandes autores da sua própria língua. Os poetas Alexander Pushkin, o romancista Nikolai Gogol e o poeta Lermontov. Gogol e Lermontov, quando Dostoiévski era apenas um adolescente, estavam começando a despontar como autores importantes na Rússia. Quando Dostoiévski fez uns 18 anos, ele foi para a Escola Superior de Engenharia e um biógrafo do autor descreve assim o dia a dia na Escola de Engenharia. Praticam exercícios militares extenuantes e passam o resto do tempo em aulas rigorosas de exatas e cultura geral. Língua e literatura russa, alemão, francês, história, arquitetura e religião. Dostoiévski costumava se sair muito bem nas provas quando o assunto era disciplina intelectual, mas em exames físicos, em provas de desenho e nas matemáticas, ele não tinha o mesmo bom desempenho. Dostoiévski, pelo visto, tinha dificuldade para aguentar o tranco físico oriundo do regulamento da escola de engenharia. Então, com mais frequência do que o desejado, ele ia parar na enfermaria. E é claro que ali ele se refugiava nos livros. É desse período que ele conheceu e leu Balzac, Victor Hugo, E.T.A. Hoffmann, Lord Byron e também os clássicos, né? Por exemplo, Homero. Ele tem um comentário interessante a respeito de Homero. Isso aparece na correspondência dele. Ele diz o seguinte: Homero foi uma figura lendária, que talvez tenha sido enviado a nós por Deus, como o Cristo. Quando Dostoiévski disse isso, ele tinha menos de 20 anos. Balzac, em particular, impressionou muito a Dostoiévski. E
Dostoiévski ficou tão empolgado com a leitura de Balzac que se tornou o tradutor de Balzac para a língua russa. Os primeiros trabalhos editoriais do Dostoiévski eram traduções feitas por ele do grande romancista francês. Quando Dostoiévski recebeu a permissão para não morar mais nas dependências da escola de engenharia, ele alugou um apartamento ali nas adjacências e veja como descreveram essa situação. Dostoiévski não tem mobília, apenas uma escrivaninha, um sofá, algumas cadeiras, mais centenas de livros. Quem se formava na escola de engenharia naturalmente pendia para alguma carreira militar, e com ele não foi diferente. Ele se tornou subtenente, depois foi feito tenente também. Ele trabalhou com engenharia num departamento de plantas, mas a essa altura já ficava muito evidente e ele não queria seguir nem a carreira militar, nem a carreira como engenheiro. O coração dele já estava totalmente vinculado às letras e à literatura. Nas trocas de cartas entre Dostoiévski e Mikhail, seu irmão mais velho, um irmão muito querido, fica muito fácil de notar como que o foco de Dostoiévski é mesmo a literatura. Eles só falam de literatura nas cartas. Então, Dostoiévski cita os autores que ele está lendo, aqueles que ele gosta, aqueles que ele não gostou tanto, faz observações e críticas a respeito do que lê e do que aprende. Quando Dostoiévski tem entre 23 e 24 anos, o primeiro romance dele, o romance Gente Pobre, de 1846, já está tomando forma. É desse período a seguinte observação do irmão dele, Mikhail. Ele, Dostoiévski, sacrificou tudo pelo talento e tenho certeza de que o talento não vai traí-lo. Em 1844, 2 anos antes do lançamento de Gente Pobre, Dostoiévski disse o seguinte numa carta para o seu irmão: estou dando baixa, quer dizer, do exército, porque não posso mais servir. A vida não terá mais graça alguma se eu gastar a maior parte dos meus anos de forma tão estúpida. Eu nunca pretendi de fato permanecer por muito tempo no exército. Quanto ao meu futuro, não se preocupe. Eu vou encontrar uma maneira de me sustentar. Pretendo me dedicar inteiramente ao trabalho. No caso, era o trabalho em seu primeiro romance. Eu estou livre agora. Eu tenho uma possibilidade em vista. Estou prestes a terminar o meu romance. É bastante original. Estou agora passando os originais a limpo e estou imensamente satisfeito com o meu romance, radiante de alegria. Não sei se vocês já ouviram falar do chamado teste de Rilke. Teste de Rilke. Rilke foi aquele poeta alemão e uma das obras que nós temos no mercado é Cartas a um Jovem Poeta. Numa certa passagem, o Rilke ajuda esse jovem poeta a saber se ele deve mesmo se tornar um escritor. E para responder a essa pergunta para si próprio, Rilke elabora um tipo de testagem capaz de mostrar o que deve ser feito. O teste consiste no seguinte: volte-se para si mesmo. Investigue o motivo que o impele a escrever. Comprove se ele se estende até as raízes, até o mais profundo do seu coração. Confesse a si mesmo se o senhor morreria caso fosse proibido de escrever. Pergunte a si mesmo, na hora mais silenciosa da sua madrugada: preciso escrever? Desenterre de si uma resposta profunda. E se ela for afirmativa, se o senhor for capaz de enfrentar essa pergunta com um forte e simples preciso, então construa a sua vida de acordo com tal necessidade.
sua vida tem de tornar-se, até na hora mais indiferente e irrelevante, um sinal e um testemunho desse impulso. Então, Dostoiévski passou certamente nesse teste, né? Ele realmente precisava fazer isso. E evidência disso é que ele se dispôs a deixar de lado um caminho bastante mais promissor, mais seguro, que era o de seguir como engenheiro, como militar. Ele abandonou essas coisas para realmente escrever. Então vejam, né, com esse primeiro ponto, o que eu quis destacar é que Dostoiévski, antes de começar a escrever, conheceu os grandes autores da língua dele e os grandes autores estrangeiros. Ele os leu com paixão. Ele os absorveu o melhor que pôde. E ele agiu correspondentemente a isso, colocando-se ele próprio a elaborar uma obra. Então esse é o primeiro ponto, né? Ou talvez o segundo, né? O primeiro é a ancestralidade bastante peculiar de Dostoiévski. O ponto agora considerado foi: ele absorveu a tradição literária e percebeu qual era a sua vocação. E agora vamos passar para o segundo ponto. Para o terceiro ponto. O terceiro é ambiente intelectual profícuo. Não sei se vocês já puderam ler as conversações de Goethe, ou melhor, conversações com Goethe nos últimos anos da sua vida, do autor Johann Peter Eckermann. Numa certa passagem desse livro, que tem muitas joias, para nós que somos estudantes, né, que pretendemos adquirir o melhor da cultura, veja o que Eckermann diz a certa altura. O convívio diário com algumas cabeças privilegiadas que havia entre os estudantes, o debate contínuo em torno de temas elevados, e na maioria das vezes até altas horas da noite, foram de inestimável valor para mim e tiveram uma influência das mais benéficas para o meu desenvolvimento intelectual, que se tornava mais livre dia a dia. Então, Eckermann desfrutou de um ambiente intelectual saudável e muito estimulante. Será que Dostoiévski também desfrutou disso? A resposta é sim. Nas biografias de Dostoiévski e nas correspondências dele, fica evidente que os amigos com quem ele conversava eram pessoas que tinham um horizonte de consciência similar ou até maior que o dele. Por exemplo, ele era muito amigo de um poeta chamado Nekrasov, poeta, crítico literário e editor. Dostoiévski e Nekrasov trabalharam juntos numa revista literária por um certo tempo. Esse sujeito, o Nekrasov, foi quem levou os originais do primeiro romance de Dostoiévski, Gente Pobre, para ser publicado. Foi um grande amigo de Dostoiévski por toda a vida. Inclusive, por ocasião da morte de Nekrasov, Dostoiévski ficou muito triste, compareceu ao enterro e fez as homenagens devidas. Um outro interlocutor de Dostoiévski era Vissarion Bielinski. Bielinski era nada menos que o crítico literário mais importante daquela época. Ele foi quem publicou o primeiro romance de Dostoiévski e Bielinski ficou muito empolgado com o romance Gente Pobre. O elogiou efusivamente. Mais tarde, Bielinski e Dostoiévski brigaram por motivos filosóficos que talvez depois nós possamos detalhar. Um outro interlocutor de Dostoiévski era Dmitri Grigorovich, escritor, crítico literário. Dostoiévski dizia que um elogio de Grigorovich abre portas. E realmente abriu. Dostoiévski também conhecia pessoalmente e conversava com Ivan Turgenev, o grande autor Ivan Turgenev, autor de Pais e Filhos, que é um romance simplesmente excelente. Na casa de Turgenev, organizavam-se saraus literários, onde recitavam poesias e conversavam sobre todos os assuntos. Dostoiévski e Turgenev nunca foram exatamente amigos, mas eles mantinham
uma certa relação respeitosa e depois efetivamente brigaram feio, né? E essa rusga não se resolveu durante toda a vida de ambos. Mas, em todo caso, Dostoiévski respeitava Turgenev e o contrário também é verdade. Dostoiévski também foi amigo de Apollon Maikov, escritor e poeta muito respeitado no seu tempo, amigo de Dostoiévski por toda a vida. O próximo sujeito é Nikolai Nikolaevich Beketov. Esse aqui era professor de universidade, da Universidade de São Petersburgo, e pelo visto foi ele que apresentou para Dostoiévski os autores franceses socialistas utópicos, como Saint-Simon, Fourier, e Dostoiévski até dividiu o apartamento com Beketov por um tempo, e é mais ou menos dessa época a participação de Dostoiévski em círculos semi-ocultos, revolucionários e por aí vai. Isso culminaria, né, no chamado círculo de Petrachevsky, que faria com que Dostoiévski fosse preso e etc. Dostoiévski também era bastante próximo dos irmãos Soloviev, Vsevolod, que escrevia romances históricos, e o Vladimir Soloviev, filósofo. Ambos eram admiradores de Dostoiévski, frequentavam a casa de Dostoiévski. Soloviev ajudou Dostoiévski quando ele estava num momento muito duro de luto. Ambos foram visitar um mosteiro juntos, numa região bastante afastada da Rússia. E, pelo visto, o Vladimir Soloviev, que era bem mais jovem que Dostoiévski, foi a inspiração para a feitura da personagem Alyosha Karamazov. Bom, eu poderia continuar citando mais exemplos aqui de amigos de Dostoiévski, se não amigos, pessoas que ele conhecia, interlocutores que frequentavam os mesmos círculos intelectuais. Em vários romances de Dostoiévski, nós vemos ali personagens discutindo acaloradamente por bastante tempo. E Dostoiévski pôde retratar isso tão frequentemente, tão bem, porque ele próprio estava envolvido frequentemente, por décadas e décadas, em ambientes assim. Dostoiévski respirou e viveu precisamente nessa atmosfera. Há um detalhe importante relacionado à criação literária do período, que é o seguinte: na Rússia do século XIX, a literatura tinha um prestígio maior que em outros países do Ocidente. Os textos literários e também o trabalho da crítica literária se entremeava com análises filosóficas, políticas, religiosas e morais. Críticos proeminentes como o Bielinski assumiam o papel de líderes da intelectualidade do pensamento político até então. Essa visão resultou na profusão de periódicos literários e autores observados naquele período da Rússia. Então a literatura era como que o meio predileto para abordar assuntos como filosofia, religião, política, moral, até porque a censura czarista era bastante rigorosa, e se você dissesse o que desejava dizer em obras de ficção, é claro que era um tipo de despiste bastante utilizado pelos literatos dessa época. Bom, a nossa exposição não ficaria completa se não falássemos das experiências extremas que Dostoiévski passou. Como eu disse no começo, ele foi refinado na fornalha da aflição. Ele passou por situações realmente abissais. O envolvimento com os revolucionários do chamado Círculo de Petrachevsky fez com que Dostoiévski fosse preso e condenado à morte. Morte por fuzilamento. Acontece que o imperador da época, o czar da época, Nicolau I, comuta a pena. Então, ao invés de fuzilar, aqueles homens seriam mandados para a Sibéria, onde
seriam submetidos a trabalho forçado. Mas o Nicolau I solicita que o ritual de execução seja seguido normalmente. E os homens, incluindo Dostoiévski, só são avisados da comutação da pena no último minuto. Então, todo o procedimento de execução acontece normalmente. A data precisa é 22 de dezembro de 1849. As temperaturas são negativas nessa época. 9 pessoas divididos em grupos de 3. Dostoiévski está no segundo grupo, com camisas que vão até os pés, um pouco largas, porque os homens eram pegos, amarrados no poste, depois uma venda era colocada sobre seus olhos. O sermão religioso foi feito, todos tiveram a oportunidade de beijar a cruz. O primeiro grupo é perfilado para receber a sua pena. Os tambores chegam até a rufar. E nessa hora, Dostoiévski está observando tudo. Nessa hora, um soldado chega a cavalo, entrega as ordens pro responsável militar, que lê que na realidade eles tinham sido perdoados de algum modo e prestariam trabalho forçado na Sibéria. Dostoiévski foi condenado a 10 anos trabalho forçado, 4 como prisioneiro e o restante do tempo como soldado raso numa região muito afastada chamada Semipalatinsk. Bom, é melhor ser prisioneiro do que ser morto, né? Dostoiévski nessa época tinha 28 anos de idade. E os seus grandes trabalhos literários ainda não existiam. No mesmo dia 22, ele escreve uma carta para o seu irmão, uma carta muito emocionante. Eu selecionei alguns trechos e vou ler. Eu era o sexto da fila. Fomos chamados em grupos de 3. Logo eu estava no segundo grupo e tinha não mais que 1 minuto de vida. Pensei em você, meu irmão, em todos vocês. Naquele último instante, apenas você estava no meu pensamento. Foi quando eu percebi o quanto eu amo você. Não estou triste e não perdi a coragem. A vida é sempre vida, não importa onde se esteja. Nunca antes a vida espiritual esteve tão abundante e saudável em mim como agora. Em relação ao meu corpo, nada sei. Sigo doente, mas talvez não seja nada. Já sofri tanto nessa vida que agora nada me amedronta, haja o que houver. Não lamente por mim. Saiba que não estou triste. A esperança não me abandonou. Daqui a 4 anos minha vida será mais simples. Voltarei a ser soldado. É um pouco melhor que ser prisioneiro. E tenha em mente que poderei abraçá-lo de tempos em tempos. Afinal de contas, estive hoje às portas da morte. Por quase 1 hora vivi esse pensamento, até o último minuto, e agora estou vivo novamente. Não tenho amargor ou raiva em minha alma. Adoraria poder abraçar qualquer um de meu passado nesse instante. É uma alegria indescritível. Então ele ficou realmente muito feliz e grato por ter sido não executado, mas enviado para trabalhos forçados. 2 dias, ou melhor, 1 dia antes de partir mesmo para a longa viagem para o exílio, ele encontra o irmão dele, Mikhail, que recebe a permissão de visitar a Dostoiévski. Dostoiévski apresenta uma perspectiva que revela como ele realmente era um homem muito diferente, né? Nessa conversa, ele diz: eu não estou indo para a cova. Quando eu sair da galé, vou recomeçar a escrever. Com certeza lá haverá homens como eu, ou talvez até melhores. Esses últimos meses me ensinaram muito, sobre mim mesmo, inclusive. E com tudo o que vou ver e viver, terei material. Então veja, ele encarava tudo o que acontecia como matéria-prima a ser trabalhada, a ser refinada e que serviria
para as suas obras futuras. Então, isso deixa muito claro o forte sentido de vocação que esse homem tinha. Ao saber desses fatos, é muito fácil associar esses acontecimentos a certos conceitos de Viktor Frankl. Na obra Um Psicólogo no Campo de Concentração, o Frankl destaca que os prisioneiros mais cultos, pessoas que tinham adquirido cultura, tinham uma vida interior, conseguiam suportar melhor as agruras no campo de concentração. De igual modo, aqueles que tinham algo a que se apegar, um objetivo, um propósito, uma pessoa amada lá fora, uma tarefa a ser realizada. Quem tinha algo a que se apegar demonstrava capacidades impressionantes de perseverança. Então isso nos ajuda a ver como Dostoiévski pôde, ao invés de se dobrar diante de dificuldades tão terríveis, tirar da própria experiência terrível ganhos espirituais, maior madureza, maior coragem e uma força que ele viria de alguma forma, trazer à tona por meio de suas obras. Isso chega até a ser engraçado. Veja o que ele disse para um amigo numa correspondência. Foi uma grande felicidade para mim a Sibéria e os trabalhos forçados. Dizem que é um lugar terrível e humilhante. Fala-se de uma indignação justificada. Haja estupidez. Somente ali comecei a viver de maneira feliz e saudável. Somente ali compreendi a mim mesmo, a Jesus Cristo e ao homem russo. Meus melhores pensamentos surgiram naquela época. Eu queria que você também fosse para os trabalhos forçados. Então veja como que ele até desejava isso para os outros, dado que para ele foi uma experiência tão enriquecedora. O Viktor Frankl cita uma frase de Dostoiévski que é a seguinte: o meu único medo é não ser digno dos meus sofrimentos. Não é à toa que vários personagens de Dostoiévski são como que purificados, peneirados pelo sofrimento. Dostoiévski cria, na verdade, toda uma metafísica do sofrimento. E um exemplo que demonstra isso é o exemplo de Raskolnikov, um sujeito que comete um duplo homicídio, não admite a princípio a sua culpabilidade, o corpo dele mostra que algo está errado, então ele sofre devido ao que fez, mas ele não consegue fazer com que aquele sofrimento se torne conceitos conscientes em sua mente. Mas após uma sequência de acontecimentos, Raskolnikov começa a sofrer uma profunda metanoia, graças ao sofrimento. Bom, toda essa situação relacionada à sua quase execução, os 10 anos na Sibéria, é apenas o acontecimento mais relevante, porém não é o único. Dostoiévski ainda precisou enfrentar muitas situações horríveis, né? Por exemplo, a morte do irmão dele. Dostoiévski amava muito o irmão. Era o seu principal apoiador e amigo. Quando Mikhail morre, Dostoiévski precisa cuidar da esposa e dos filhos do irmão. E isso até ajuda a explicar as frequentes dívidas das quais ele não conseguiu se livrar por muito tempo. Então ele absorveu algumas dívidas que vinham do irmão, né, e precisou cuidar de mais pessoas. Ele era constantemente pressionado e até explorado por editores, e por isso ele não conseguia criar com aquele refinamento, com aquele acabamento que ele gostaria. É muito comum que se critique uma técnica deficiente em Dostoiévski, e essa crítica não é de todo errada na realidade. Mas o que ajuda a entender o porquê
de certos problemas no acabamento das obras é justamente isso. Ele era pressionado por prazos muito apertados. Por causa das dívidas frequentes, durante algum tempo ele até precisa fugir do país que ele tanto ama. Ele foge da Rússia para não ser preso. E ele vive em diferentes países da Europa, numa situação financeira terrível. Como se não bastasse a pobreza, ele é viciado em jogo, ele foi viciado em jogo por um tempo. Então, o que já era ruim, ele conseguia tornar pior devido ao vício na roleta. Em duas ocasiões diferentes, Dostoiévski e a sua esposa, Anna Grigorievna, perdem filhos pequenos. E esse sentimento de luto, obviamente, deixa Dostoiévski muito triste, às portas da morte mesmo. Numa correspondência com o Apollon Maikov, ele chega a dizer: eu preferia ter morrido no lugar da minha filha. A saúde física de Dostoiévski após o exílio, principalmente, começa a deteriorar cada vez mais. Ele tinha um efizema pulmonar e tentava tratar isso, mas foi um problema que ele não conseguiu vencer totalmente. E como vocês devem saber, ele sofria de epilepsia. E em certas ocasiões, os ataques epiléticos eram muito intensos e ele ficava inutilizado por vários dias. Quando Dostoiévski pôde voltar do exílio, isso não significa que a situação dele com a justiça estava quite. Não estava. Ele continuou sob vigilância por muito tempo e ele percebia que frequentemente violavam a sua correspondência. Dostoiévski sempre foi um cristão. Mas mesmo assim, fica muito claro que ele sofria um tipo de agonia espiritual. Ele próprio vai dizer, numa certa ocasião: eu sou um filho da descrença e da dúvida. Quando você lê os monólogos céticos, críticos, feitos por Ivan Karamazov, saiba que Dostoiévski fala por meio de Ivan Karamazov, que é um sujeito ateu. Então, embora ele fosse cristão, ele se dizia um filho da dúvida. Mas a verdade é que, apesar de tudo isso ter acontecido, Dostoiévski triunfou sobre essas situações. Na parte final da sua vida, o sucesso dele ficou claro a todos. Ele era muito procurado para participar de salões literários, para comparecer em ocasiões onde se recitavam poesias, para fazer parte de associações literárias. Muitos jovens o procuravam pedindo conselhos. Até mesmo mães pediam que Dostoiévski as ajudasse a saber como criar os seus filhos. Então, ele teve, sim, reconhecimento em vida, mas apenas no terço final, né, da sua existência. A esposa de Dostoiévski, na biografia que ela escreve do marido, relata como foi a ocasião do enterro de Dostoiévski. Em 1º de fevereiro de 1881, foi celebrada a missa de corpo presente de Dostoiévski, na Igreja do Espírito Santo, no mosteiro de Alexandro Nevsky. A igreja era majestosa. O caixão do falecido, elevado no centro do templo, estava coberto de coroas. Dedicatórias em dourado e prateado foram colocadas ao longo das paredes da igreja, em cima das varas altas, e isso deixava o templo com uma beleza original. O coral do mosteiro, Alexandro Nevsky, estava comovente. Antes da missa, o arcipreste fez um maravilhoso discurso no qual destacou as qualidades de Fyodor Mikhailovich como escritor e como cristão. Depois da missa, o caixão de Dostoiévski foi carregado por seus admiradores, entre os quais se distinguia, visivelmente emocionado, o jovem filósofo Vladimir Soloviev. O público lotou todo o cemitério, as pessoas subiram nos monumentos, nas árvores e nas grades. Depois do sepultamento, muitos discursos foram feitos diante do túmulo.
foram declamados poemas em homenagem ao falecido. O público cobriu o caixão de coroas até a parte superior do jazigo. A multidão permaneceu junto ao túmulo ainda por muitas e muitas horas. Menos de um ano antes de Dostoiévski morrer, ele participou de homenagens a Alexander Pushkin. Um monumento de homenagem a Pushkin foi inaugurado e as grandes cabeças literárias do período foram chamadas para esse evento. E Dostoiévski teve como que um papel de protagonismo naquela ocasião. Ele proferiu um discurso no qual ele falava de Pushkin e também do futuro da Rússia. E naquela ocasião ele já recebeu um reconhecimento impressionante. E vejam como são as coisas. Essa homenagem grandiosa na qual Dostoiévski participou a Pushkin, mais tarde foi dada a ele mesmo, com honras, provavelmente, até mesmo maiores. Bom, finalizando, vocês devem ter visto no banner que algo também seria dito a respeito das principais questões em torno da obra de Dostoiévski. Claro que não é possível falar de cada uma aqui, mas, resumidamente, Dostoiévski retrata, por exemplo, as rodas aristocráticas. Isso fica claro, por exemplo, em O Jogador e em O Idiota. Dostoiévski é um cronista da vida e das angústias da classe pobre. Isso fica evidente em Gente Pobre e também no livro Humilhados e Ofendidos. Houve um período da criação literária de Dostoiévski muito influenciado por Nikolai Gogol. Dostoiévski, inclusive, dizia: todos nós, os literatos daquela geração, saímos do capote de Gogol. Então, todos eram influenciados por Gogol, Dostoiévski também. E isso fica especialmente saliente em títulos como O Duplo, O Crocodilo, Sonho de um Homem Ridículo, que é um conto, e em outras obras ainda. Quando Dostoiévski quer ser engraçado, ele é muito engraçado. E isso fica evidente no romance A Aldeia de Stepan Tchikovo e Seus Habitantes. Leiam, é muito engraçado mesmo. O antagonismo entre as classes existentes e a vida no cárcere siberiano, isso fica muito bem radiografado na obra Recordação da Casa dos Mortos. O Dostoiévski revolucionário, ou melhor, antirrevolucionário, reacionário, tradicionalista, isso fica evidente em Os Demônios e Irmãos Karamazov. Obras de teor filosófico, Memórias do Subsolo, Irmãos Karamazov. O Dostoiévski, apologista cristão, isso fica claro em Crime e Castigo. E eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre o Dostoiévski crítico do Ocidente. O Dostoiévski passou um tempo em vários países ocidentais, né? Ele visitou a Inglaterra, a Itália, a França, a Áustria, a Suíça, a Alemanha. Conhecia a Europa bastante bem. E na obra Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, ele faz como que um relato de viagens do que ele observou nas pessoas, o comportamento das pessoas e a mentalidade subjacente àquele comportamento. Então, nesse relato, que não é ficcional, é um relato de viagens, né? Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, o Dostoiévski eslavófilo, antiutópico e crítico social aparece inteiro. Então, por exemplo, nessa obra, ele destaca como que os burgueses europeus eram covardes, eram exploradores, defendiam um moralismo, mas estavam longe da verdadeira moral e afagavam os seus inimigos por medo, para preservar o seu patrimônio. Inimigos que incluíam, por exemplo, movimentos socialistas e comunistas. Nessa obra, Dostoiévski também destaca que o homem ocidental se tornava cada vez mais relativista e individualista. Então ele percebe isso convivendo com europeus. E isso está bastante claro nessa obra que vale a pena ler. Notas de Inverno sobre Impressões de Verão. No capítulo 6 dessa obra, o título é Ensaio sobre o Burguês. O que ele diz ali, nós precisamos ter em mente, porque não perdeu a atualidade.
Em Memórias do Subsolo, que é de 1864, Notas de Inverno é de 1862, Memórias do Subsolo é de 64. Notas de Inverno é um relato de viagem. Memórias do Subsolo é uma obra ficcional. Na primeira parte dessa obra, nós temos contato com um longo monólogo desse personagem que não é nomeado. Ele só é chamado de Homem do Subsolo. E Dostoiévski mostra ali como que tentativas ideológicas de moldar um novo homem sempre vão fracassar por causa do princípio da imperfectibilidade. Um homem não pode ser moldado à força. Sempre que se tenta moldar um homem à força, tal qual diz a ideologia, esse homem vai se quebrar. Dostoiévski também vai criticar a absolutização da lógica, da razão e do pensamento científico, dizendo que isso não pode levar a bons resultados, porque são categorias que se servem apenas de faixas de realidade e não da realidade como um todo. São recortes que não se estendem para toda a realidade. Há e sempre haverá no homem um coeficiente de imprevisibilidade e a tendência de sair do sistema, de burlar a ordem. Então, as tentativas de moldar um homem, ou um novo homem, sempre vão fracassar. Em Memórias do Subsolo, o triunfalismo bocó dos iluministas, como, por exemplo, o Rousseau e Kant, fica dado. Dostoiévski, ali em Memórias do Subsolo, dá bons motivos para demonstrar a insuficiência de ideologias como socialismo, racionalismo e o positivismo. Quando Nietzsche leu Memórias do Subsolo, Nietzsche ficou muito empolgado, ficou contentíssimo. Acho que ele deve ter pensado, até que enfim, alguém que me entende. Mas a verdade é que Nietzsche não era um bom leitor de Dostoiévski, não entendia a Dostoiévski tão bem quanto ele poderia imaginar. O Henri de Lubac, na obra O Drama do Humanismo Ateu, vai explicar por que é provável que Nietzsche tenha interpretado da forma errada a obra Homem do Subsolo, que ele leu e ficou contente, mas acho que não entendeu. Tem um ensaio do Carpo, que está na obra A Cinza do Purgatório. O ensaio é intitulado Ensaios de Interpretação Dostoiévskiana. E nesse ensaio o Carpo destaca que os originais de Dostoiévski acabam demonstrando algo interessante. Dostoiévski primeiro tinha a ideia e só depois pensava no personagem. E quando ele trazia o personagem à tona, ele fazia do personagem a encarnação de ideias. Bom, isso vai ser algo de crítica, novamente eu digo, crítica justificada até certo ponto, tanto no passado quanto no presente. Mas fazer isso, ter a ideia primeiro e depois encarná-la nos personagens, fez com que um tipo novo de literatura aparecesse, né? Dostoiévski foi um pioneiro no chamado romance de ideias, ou romance ensaístico, ou até romance filosófico, do qual, mais tarde, outros autores também viriam participar, como, por exemplo, Thomas Mann e Robert Musil. Para encerrar, vale considerar a seguinte recomendação de um poeta russo chamado Inokent Anensky. Ele disse o seguinte: leiam Dostoiévski, amem Dostoiévski se puderem, e se não puderem, insultem Dostoiévski, mas ainda assim leiam-no. Então, era isso que eu tinha preparado.